Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Forte calor não dá trégua e Mato Grosso do Sul segue flertando com máxima de 40 graus. JD1 no ar. Previsão do tempo. O forte calor segue intacto e não parece dar tréguas para Mato Grosso do Sul. Nesta segunda semana do mês de setembro, as máximas seguirão em seu maior pico, podendo ultrapassar em certos momentos a faixa dos 40 graus em algumas cidades, além do tempo permanecer seco com umidade baixa. Segundo o Centec Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco, e deve registrar temperaturas de até 41 graus e umidade relativa do ar entre 5% e 20%. Além de causar riscos à saúde, as condições também são favoráveis para ocorrências de incêndios florestais. Entre as orientações estão beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Campo Grande abre a semana com mínima de 22 e máxima de 38 graus. Os termômetros em Dourados marcam 20 graus inicialmente e chegam aos 39 graus ao longo do dia. Na região sul-fronteira Ponta Porã, apresenta variação entre 22 e 23 graus. A Naurilândia, no leste, tem temperatura mínima de 21 e máxima de 39 graus. Na região do Bolsão, os municípios de Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 21 e máximas de 38 graus. No norte, Coxim e Camapuã atingem 39 graus nos horários mais quentes, com máximas de 23 e 24 graus respectivamente. Corumbá, na região pantaneira, amanhece com 26 e marca 39 graus à tarde. Já em Aquidauana, a mínima é de 23 e a máxima de 41 graus. Porto Mutinho, as temperaturas iniciam o dia com 24 graus e sobem até 31 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 239,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 216,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 131,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer, e da CETESC, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, lançou em 3 de abril o edital Esporte Transformação Social, Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul. 5 meses depois, o processo foi concluído com a publicação do resultado final. Uma das inovações do edital, que totaliza 7 milhões, foi sua condução totalmente digital, buscando promover o desenvolvimento esportivo de forma transparente e acessível, especialmente para entidades do interior do estado. Com alto nível técnico dos projetos e um recorde de inscrições, 258 propostas foram validadas, das quais 135 são provenientes de municípios do interior. Com o resultado final publicado, as entidades classificadas, de acordo com as vagas por categoria, deverão apresentar a partir de 16 de setembro, no prazo de 15 dias corrido, o plano de trabalho detalhado juntamente com a comprovação dos requisitos estatutários e documentais exigidos. Para conferir a lista das entidades esportivas selecionadas, acesse o site cetesc.ms.gov.br. JD1 no ar. JD1 no ar. Em uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, debatedores apontaram que a contaminação por agrotóxicos tem afetado comunidades indígenas e causado problemas de saúde. Os detalhes na reportagem de Verônica Lima. Lideranças indígenas e pesquisadores afirmaram na Câmara dos Deputados que a contaminação por agrotóxicos tem afetado comunidades indígenas no país. As mais prejudicadas são as aldeias que ficam próximas às grandes áreas produtoras de soja e milho, onde as plantações são pulverizadas com agrotóxicos diversos. O assunto foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A audiência foi pedida pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. A deputada disse que diversas comunidades indígenas pelo país estão sofrendo com o efeito dos agrotóxicos das grandes plantações. Nós sabemos que
um dos maiores inimigos dos povos indígenas nas questões territoriais, dos maiores inimigos climáticos, é a agenda do agrotóxico que está atrelada aos interesses fundiários também do próprio agronegócio. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Fernanda Savic, as comunidades indígenas estão cada vez mais vulneráveis ao impacto dos agrotóxicos. Ela participou de um levantamento em aldeias do município de Carapó, Mato Grosso do Sul. Segundo Fernanda Savic, há uma cauda de agrotóxico nas águas das regiões pesquisadas, que são consumidas pelos indígenas, inclusive por crianças. Em alguns locais foram encontrados até 12 compostos de alta toxicidade na água dos rios, córregos e até da chuva. Quando a gente junta mais de um agrotóxico na água, que a gente forma um composto de agrotóxico, a gente não consegue determinar quais são os efeitos. O que a gente sabe é que esses efeitos são definitivamente muito mais tóxicos do que a toxicidade de cada agrotóxico em separado. Então a gente está falando aqui de 12 agrotóxicos, a gente está falando de uma cauda de agrotóxicos nas águas superficiais, a gente está falando de 2 nascentes importantes da região de Carapó. Erileide Domingues Caiová, liderança indígena, lamentou que nada esteja sendo feito para conter a contaminação das aldeias por agrotóxicos, apesar de os dados serem de conhecimento público. Segundo ela, são muitos os casos de indígenas doentes na sua comunidade, que fica em Mato Grosso do Sul. As crianças, frequentemente, é diarreia constante, é aborto, é falta de produção, é fraqueza, o médico fala que é disenteria. É contaminação do nosso próprio alimento, das nossas roupas. Eu não sei mais o que a gente pode fazer. Na opinião do procurador da República em Dourados, Marco Antônio Almeida, que também participou do debate, a falta de um monitoramento sistemático do uso de agrotóxicos no país tem contribuído para a atual situação de contaminação de terras indígenas. Segundo Almeida, é preciso investir em laboratórios públicos que sejam instalados perto das zonas de maior contaminação e que façam esse tipo de levantamento. A deputada Célia Chacriabá afirmou que o assunto pode ser tratado por um projeto de lei. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Uma criança de 12 anos, identificada como Fernanda Marçal Ramos, morreu durante o fim da tarde de domingo ao ser atropelada na BR-262, no trecho do quilômetro 420, nas proximidades do município de Terenos. De acordo com o Princesinha News, um familiar contou que Fernanda, a mãe e o irmão pegaram carona em um caminhão de alimentos que parou no caminho para usarem o banheiro de uma lanchonete que fica a 20 quilômetros do Posto Redondo. E quando a menina desceu, foi atropelada por uma caminhonete. A dinâmica exata do acidente está sendo investigada pelas autoridades. O corpo da criança foi transportado por uma funerária de Campo Grande até o Instituto Médico Legal da capital. Um rapaz de 28 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo após invadir a delegacia de Parque Centro embriagado e ainda tentar agredir os policiais em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, logo pela manhã, os policiais ouviram um barulho de freada e logo na sequência o indivíduo apareceu na porta da delegacia gritando que iria se entregar. Ele foi contido pelos policiais e levado para se explicar quando uma mulher apareceu dizendo que o homem havia quebrado seu celular. O suspeito passou a se alterar e querer sair do local, mas foi impedido por policiais civis. O rapaz ofendeu os agentes e tentou agredi-los, sendo contido e imobilizado. O caso foi registrado como resistência, desacato e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool. E
Pedro Henrique Domingo, de 21 anos, morreu após ser atingido com um tiro no rosto durante uma confusão na noite de sexta-feira em um evento na cidade de Guia Lopes da Laguna. O tiroteio ainda deixou 2 jovens de 19 e 24 anos feridos. Segundo informações do boletim de ocorrência, Pedro e os 2 amigos estavam na festa quando foram surpreendidos por um homem vestido de preto que apontou a arma para uma das vítimas, mas Pedro entrou na frente do amigo. O rapaz foi atingido com um tiro no rosto e, na sequência, o atirador disparou contra os outros 2 amigos, fugindo em seguida. A polícia militar foi acionada e encontrou as vítimas. No entanto, Pedro Henrique morreu assim que deu entrada no hospital. Um dos jovens abordados pelos policiais confirmou a versão dos fatos, dizendo que o suspeito dos disparos é um homem conhecido como Paraguai e seria ex-marido da atual ficante de uma das vítimas. O caso foi registrado na delegacia de Jardim como homicídio qualificado e homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir aqui no JD1 no ar um informativo diário do Senar MS. Atenção, produtor rural com terra em área de fronteira. Você sabia que imóveis rurais na faixa da linha internacional podem ser regularizados em cartório do próprio município? A Justiça de Mato Grosso do Sul regulamentou esse procedimento para imóveis na região de até 150 quilômetros da faixa de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O Sistema FamaSul preparou uma cartilha completa com informações sobre o assunto. Basta acessar portal.sistemafamasul.com.br e ler o material. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à seleção de pessoal a ser contratado por tempo determinado para as funções de agente de limpeza e agente de merenda do cargo agente de atividades educacionais começa hoje, dia 9. São 225 vagas para agentes de merenda e 174 vagas para agente de limpeza em 61 municípios. O processo seletivo exige formação escolar de nível fundamental, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente nas unidades escolares da rede estadual de ensino, com jornada de trabalho semanal de 40 horas, bem como a constituição de banco de reserva. Poderá participar do processo seletivo todo profissional que possua os requisitos básicos e demais condições exigidas para o exercício da função. O período de inscrição para a entrega de documentos de avaliação curricular será das 8 horas da manhã do dia 9 de setembro até as 17 horas do dia 20 de setembro de 2024. As inscrições podem ser feitas no site concursos.ms.gov.br. Após efetuar o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá protocolar fisicamente no endereço especificado no anexo único, de acordo com o seu município. JD1 no ar. JD1 no ar. Segundo o governo federal, o Brasil bateu recorde das exportações de janeiro a agosto. Foram 227 bilhões de dólares em vendas para o exterior. E a Apex Brasil lançou um novo espaço virtual para empresas brasileiras que queiram exportar. Quem tem as informações é a repórter Luciana Colares de Holanda. O recorde nas exportações brasileiras considera o valor acumulado de janeiro a agosto. Foram 227 bilhões de dólares em exportações, aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações, de janeiro a agosto, somaram 173 bilhões de dólares, aumento de 6,6% sobre 2023. Assim, a corrente de comércio totalizou 400 bilhões de dólares desde o início do ano, com superávit para o Brasil. O destaque foi para o crescimento das exportações da indústria extrativa, que cresceu mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E para as empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior, a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e o Ministério das Relações Exteriores lançaram um mapa virtual que oferece redes de apoio.
A ferramenta está disponível na plataforma Brasil Exportação. De navegação fácil, o mapa digital permite que os usuários localizem rapidamente os setores de promoção comercial ou escritórios da Apex Brasil em cada país, acessando serviços como guias de exportação, estudos de mercado, listas de potenciais importadores por setor, contatos locais e muito mais. A plataforma é de graça e oferece suporte às exportações para todos os continentes. E o cadastro pode ser feito pelo site brasilexportação.com.br. JD1 no ar. Esporte. Agora vamos ouvir o Dineu Almeida, que tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas nesta segunda-feira. Paralimpíadas. O Brasil bate recordes e termina no top 5 do quadro de medalhas das Paralimpíadas pela primeira vez. O Brasil encerra a participação em Paris com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, e alcança a melhor colocação no quadro de medalhas da história da competição. O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro para as Paralimpíadas de Paris era ousado: atingir sua melhor campanha e alcançar pela primeira vez o top 5 da competição. Mas com uma campanha impecável, o Brasil cumpriu o objetivo e se firmou como uma das 5 maiores potências paralímpicas do mundo. A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas, com 89 pódios conquistados, alcançou o maior número de ouros, com 25, e terminou em 5º lugar no quadro geral dos Jogos. Com 94 ouros, a China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha em segundo com 49 e pelos Estados Unidos com 36 medalhas douradas. Gabrielzinho encanta os franceses com talento e carisma e é eleito a estrela das Paralimpíadas. Com status de ídolo, o brasileiro, que conquistou 3 medalhas em Jogos Paralímpicos, foi sensação na França. Convidado para programas da televisão local e arrastou multidões por onde passou. Gabrielzinho se tornou celebridade em território francês. O nadador brasileiro garantiu o lugar mais alto do pódio com as vitórias nos 50 metros costas, 100 metros costas e 200 metros livres. Além disso, conquistou o público como se fosse atleta da França. Levantava a torcida na Arena La Défense como nenhum outro. Gabrielzinho foi eleito pela France 2, principal televisão do país, a maior estrela dos Jogos Paralímpicos 2024. Notícias esportivas. Corinthians quer apresentar Memphis Depay aos torcedores em dia de decisão com Juventude. Memphis Depay pode ser apresentado ao torcedor do Corinthians na decisiva noite de quarta-feira, data na qual o Timão jogará a sobrevivência na Copa do Brasil contra o Juventude. Caso o planejamento siga sem mudanças, o holandês estará na Neoquímica Arena para o primeiro contato com a Fiel ainda esta semana. O atacante holandês de 30 anos tem previsão de chegada no fim da manhã de quarta-feira, com exames médicos realizados e toda a burocracia finalizada ainda no continente europeu. Caso o plano ocorra sem obstáculos de última hora, Memphis chega ao Brasil com tudo assinado e prestigia os novos companheiros no duelo decisivo contra o Juventude, marcado para as 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, em Itaquera. O Grêmio espera ter a Arena em melhores condições para o próximo compromisso em casa, dia 22, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a Casa Gremista já terá novos refletores instalados e a capacidade de público ampliada, embora ainda restrita. O Clube Gaúcho tem até o dia 12, próxima quinta-feira, para indicar o palco da partida. A administradora do estádio corre para fazer os reparos necessários e garantir que será possível sediar o jogo contra o Flamengo. Está descartado, por exemplo, modificar o horário da partida. Assim, a evolução até quinta-feira é fundamental para definir a arena como sede do jogo. Esta é a expectativa do Grêmio, que até o momento não trabalha com o plano B. O São Paulo tentará anular a partida contra o Fluminense disputada há uma semana na Justiça Desportiva. O clube acionará o STJD nos próximos dias em reação à divulgação das imagens do VAR da partida. O jogo terminou 2-0 para o Fluminense na última rodada do Brasileiro, mas a diretoria paulista acredita que o árbitro Paulo César Zanovelli cometeu um erro de direito quando deixa de cumprir uma regra no futebol ao validar o primeiro gol marcado por Cauã Elias. O lance gerou reclamação imediata em campo, com os jogadores do São Paulo pedindo anulação, por entenderem que, por ter sido vantagens no primeiro lance, Thiago Silva cometeu falta ao colocar a mão na bola. Zanovelli vê a jogada no monitor
e decide manter o gol. JD1 no ar, direto de Brasília. A última semana de esforço concentrado antes das eleições municipais pode incluir na pauta de votação a conclusão da reforma tributária e o acordo em relação às emendas parlamentares. A reportagem é de Cid Queiroz. Na última semana de esforço concentrado antes das eleições, o plenário da Câmara pode concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 108 de 2024, que trata do funcionamento do Comitê Gestor. Responsável pela administração do novo imposto sobre bens e serviços, o comitê participará da definição da alíquota de referência do IBS. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, falou dos esforços para a votação dos 2 destaques e 5 emendas que faltam votar. Nós precisamos agora, no próximo esforço concentrado, apreciar os destaques do PLP 108 da regulamentação do Comitê Gestor. Acho que é fundamental. O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, tem trabalhado muito pela conclusão. Nós vamos buscar construir consensos para a gente votar os destaques. O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Já aprovado pela Câmara, retorna do Senado, com emendas, o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. E logo depois das eleições, trancam a pauta do plenário o projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de petróleo e o projeto que permite ao governo conceder desconto direto no revendedor na venda de gás com subsídios para beneficiários do CadÚnico. E os deputados podem apreciar ainda projeto que institui regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal, projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes, projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas e o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a inclusão do projeto do Mar de Minas na pauta do plenário. Que estabelece como zona de turismo o Mar de Minas Gerais. E que estabelece, inclusive, que você não. Porque tem que ter um determinado nível dos rios para que você possa não prejudicar a cadeia de turismo daquela região. Nós temos uma região que é uma região de muitas águas, que é uma região turística, que em torno dela tem uma cadeia de restaurantes, enfim, uma cadeia ligada ao turismo, que quando você tem, a partir da decisão das hidrelétricas, a baixa do nível do rio, você tem um impacto muito grande naquela comunidade. Na pauta do Congresso pode ser incluído o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para incluir acordo de mudanças na tramitação de emendas parlamentares. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu a prerrogativa de parlamentares indicarem emendas no orçamento. O primeiro erro do Brasil, ou de quem pensa diferente disso, é achar que o orçamento da União pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. O orçamento da União é um projeto de lei que é remetido pelo Poder Executivo, é discutido, votado, emendado, fiscalizado, suplementado por votações no Congresso Nacional. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. De Brasília, Cid Queiroz. Apesar de opiniões divergentes dos deputados integrantes do colegiado, a Comissão de Agricultura aprovou o projeto que restringe o acesso de pessoas que participaram de invasões de terras a programas sociais. Quem tem os detalhes é a repórter Silvia Miato. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que dificulta o acesso a programas sociais por pessoas que participaram direta ou indiretamente de invasão de terras ou de prédios públicos.
Pelo texto, elas serão impedidas de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária ou de licitações públicas. Também não poderão receber incentivos fiscais ou de crédito. A restrição vigorará pelo prazo de 2 anos após a desocupação do imóvel. Além disso, benefícios de transferência de renda, como Bolsa Família, não serão concedidos enquanto o imóvel não for totalmente desocupado. Também as entidades que auxiliarem direto ou indiretamente as invasões não poderão contratar com o poder público. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto. Invadir terra é crime, esbulho possessório é crime. E, naturalmente, quem se propõe a cometer esse crime tem que saber que tem sanção. Se você não pode ter um crime aberto nesse país, ou sangria aberta nesse país, e simplesmente os bandidos ficarem aí do seu entendimento. Já o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, diz que lutar por direitos não é crime. Esse cidadão brasileiro é um cidadão que vai estar na terra do Brasil para fazer peso, é isso que vocês estão querendo. Esta casa não pode fazer isso, é uma vergonha, é anticonstitucional. O texto da relatora, deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, também fixa um prazo de 30 dias para que o ocupante irregular de lote da reforma agrária desocupe a área e exige também que o processo de seleção dos beneficiários do programa da reforma agrária ocorra em plataforma digital do INCRA, precedido de uma fase de pré-cadastramento para identificar a real demanda. O projeto que dificulta o acesso a programas sociais para quem invadiu propriedades rurais ou prédios públicos será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Silvia Minhato. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JDU no ar de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.